pensar. Aleluia. Glória a Deus. E veio até o cumprir, eu vou aproveitar essa oportunidade e falar do meu Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava aqui na igreja, na consagração, e saí. E eu tenho a vontade de falar para um casal de Jesus. É algo que acontece na vida das pessoas. E a gente, louvado seja Deus, como tem olho, pensamento, almeja que as pessoas também vivam com a presença de Deus. Mas a ocasião, louvado seja Deus, tem vezes falta, e aquelas pessoas partem para caminhos errados. Oh, mas olha no coração dele. E eu estava pensando, falei, Jesus, me dá uma oportunidade para mim, Jesus. Eu não tenho coragem, porque eu não me sinto ninguém. Oh, glória a Deus. Mas o Senhor é tudo. O Senhor manda falar, o Senhor manda explicar. E se nós não falar isso, nós não fazer o que o Senhor manda, o que será que a gente? Ô, irmão, mas eu saio daqui, mas dentro do cara, com aquele moço. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele. E é atos, irmãos, que a gente aprende, que as pessoas aprendem, não quer deixar. Hein? E não quer deixar. Louvado seja Deus, porque às vezes eu caio pelo meio do mundo e toca de cara com pessoas e vai. Tem uma pessoa que Deus não sabe levar de cara a cara, para mim falar com essa pessoa. Porque essa pessoa está com ato dentro da Bíblia. E se vai aqui não dentro da Bíblia, se vai aqui não tem salvação. Ô irmão, se eu tivesse uma ato na minha vida, que eu não tenho salvação, em nome de Jesus, fala para mim. Não fique se fazendo, dizendo que é amorosa na minha vida, não. Fala para mim. Por que não fala? A Bíblia manda falar. Jesus manda ele ensinar. Louvado seja Deus. E um moço, um obreiro da nossa igreja, irmãos. Vocês veem como é que é? Um obreiro da nossa igreja, irmãos. Encontrei com eles dois e a gente falando. E ali, irmãos, eu falando, louvado seja Deus, como era a situação do crente na presença de Deus. Eu não falei assim, a Deus é não duvido, não tem não. Ó, deixa eu falar. A Bíblia manda falar. E ali, irmãos, falando, ele foi e abriu a Bíblia. Aí quando ele abriu a Bíblia, ele começou a perguntar para mim. Eu falei, irmãos, o irmão vai me desculpar, mas o senhor é o que para Deus é bom. Ó, irmãos, o irmão conhece, o irmão sabe. Sabe o que ele falou? Ele veio ali, olhou assim para a esposa, é que não está tendo contar, né, irmãos? Olhou assim para aquela mulher e falou assim, vamos se largar? Vocês entenderam qual era a situação dele com a mulher? Eu falei, por que o irmão fala assim? Ele falou assim, porque minha mulher me deixou. E agora eu estou com essa. Vocês estão vendo aí que ninguém é inocente, irmãos? Ninguém é inocente, irmãos. Eu falei, eu não vou falar com o irmão, porque não é que eu não quero falar. É que o irmão é uma eu que a Deus chamou. E sabe que a Deus chamou no campo, ela não ia chegando com ele. Irmão? Aí ele virou para a mulher e falou assim, vamos se largar, por causa da situação dele, uma outra, e agora está vivendo que não é dele. Louvado seja Deus. Vocês estão vendo aí? Aleluia. Então, irmãos, nós não somos inocentes não, irmãos. Não somos não, irmãos. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus, aleluia. Mais alguém queira louvar o santo nome do Senhor, que receba a serva do Senhor com palma bem alegre. Amém? Receba a serva do Senhor com palma bem alegre. Glória a Deus. Eu creio. Amém, igreja? Cumprimento a igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, vamos fazer isso. Eu quero pedir perdão para a igreja, né? Porque eu fui resolver umas
prometeu com certeza, chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza, Ele traz bênçãos sem mar, chuvas de graça, chuvas dedicam ao Senhor, manda chuvas constantes, chuvas do Consolador, Cristo no
quando nós estávamos saindo de casa para consagração, encontramos ela, né? E ela está com um problema de alergia e ela está gastando muito, infelizmente, a gente falou novamente de Jesus. Mas são pessoas católicas, né, que às vezes têm a sua crença, mas sempre deixam orar em favor dela, para Deus tirar o endurecimento do coração de uma hora ela vir buscar a presença do Senhor. Porque tudo é oração, igreja. Vamos orar pela Eunice, para que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha curar, mas que ela venha buscar a presença, a face do Senhor. Porque já foi falado, a gente nem sabe, mas acho que a Tereza continua. Glorioso Deus Espírito, aqui nessa noite, Pai amado, estamos, Senhor, na sua presença. O Senhor sabe, meu Pai, que a vida necessita. Eu não conheço, meu Pai, os médicos, Senhor, já disseram, meu Pai, misericórdia, mas disseram que foi nada. Meu Deus, mas tu sabe que ela precisa, tu sabe que ela necessita, Pai amado, que ela venha buscar a tua presença, que ela venha buscar o Senhor, para que ela desapareça do corpo dela, porque meu Pai não se é, até a segunda vez, meu Pai, ela disse, vai e volta. Ai, papai, quem está forçar ela me ajuda, a casa dela, aquela família, Pai, tem Deus nessa nas suas mãos. Visita o coração dela, meu Pai, que ela venha buscar a tua presença, que ela venha se ser encontro contigo. É isso, Pai, que eu te peço, deseja a na ti, em nome de Cristo Jesus, amado. Amém. Glória a Deus, aleluia. A igreja se coloca de pé para receber o servo do Senhor. Amém. Soberano Deus, o Pai, Filho e glória, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, estamos aqui, Pai, diante da tua santa e gloriosa presença, meu Pai amado. Abençoa o teu servo, Senhor da glória, que vai receber a tua palavra, Pai, tu dá, Senhor, a nossa sabedoria. Pai, conhecimento, meu Pai, abre meu Pai, para conhecer, entender a tua palavra, a tua mensagem, meu Pai amado, o feito do teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, amém, de graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Falando de uma alma, pode sentar, irmão, por favor. Sente aí, irmão, depois. O valor de uma alma custou quanto? Caro! Quanto? Muito valor! Nós calculamos na Bíblia quanto se encontra esse valor. A Bíblia dá resultado, sabia? A Bíblia dá o resultado quanto custou uma alma, só uma. Sabia disso? Ah? Mas a Bíblia dá o resultado literário. Em Mateus capítulo 18, verso 23, diz a palavra que o inquiridor levaram um que ele devia quanto? 10 mil talentos de prata, se olhar no contexto. E ele não podia pagar mais 1 milhão. E a dívida foi quitada. Sabe quanto é que equivale 10 mil talentos de prata? 10 mil talentos de prata, irmãos, é equivalente a 340 mil quilos, 340 mil toneladas. Para aquilo fosse vendido, adquirido e pago o preço. Se fosse vender hoje, no real, daria um total de 90 milhões. Não é ninguém, porque os bilionários pagariam.
Mas Deus, Ele não é injusto. Não existe salvação por promoção. Então, vai no caso. Não existe salvação, diga, salvação, promoção. Se você faz tanto para você receber o prato dele, para Deus salvar a família, então não existe isso. Aí o homem olhou perante o Senhor e ele perdoou a dívida e a salvação ficou de graça para todos. Uma pessoa ganhando um salário razoável, iniciando a trabalhar com 12 anos, quando ela chegar a cerca de 60 anos, mais ou menos, ela não teria um universo desse dinheiro, 90, não é 90 mil reais. Quanto? 90. Por que eu estou falando isso? Porque nós que pregamos temos que estar sempre sujeitos a tudo que a palavra fala, não é isso? Estou referindo isso. Se fosse no real, se fosse comprar salvação na cota do euro, ou então dólar, são 9 vezes 5, 45, seria 490 milhões de reais para uma pessoa comprar salvação. Está compreendendo? Aí o Itaíso ia pagar mais de 1 milhão de reais para salvar 3 pessoas na casa. Ele, a filha e a esposa. Está compreendendo? Laerte também pela mesma maneira. E tantos outros mais. Se fosse no real, pagaria 250 milhões de reais para salvar 3 pessoas. Vocês sabiam que era assim, não? Não. Essa parte eu não sabia. Faça o cálculo, ou procure alguém que já fez o cálculo, faz o levantamento. Um talento, irmãos, são 34 quilos, conforme a cultura do país. É entre 34 a 35 quilos um talento de prata, ou um talento de qualquer outra coisa. Ora, mas lá era quantos? Era 5. 10 mil, eles veio para isso. Capítulo 18, 24, fala, não é isso? Devia quanto? 10 mil talentos de prata. Aí não fala que é prata, mas você vê a Bíblia no contexto, prata é dinheiro para pagar multas, comprar direito de cidadania, vender cota de escravos, tudo referia a prata, e aí também refere a prata. E como o homem que ia vender tudo, entrou lá num desespero, mas de repente o Senhor acalmou. A palavra diz que o Senhor, movido, fez o quê? Perdoou e a salvação ficou Para todos. desde o mais rico, mais milionário, até o mais simples. É porque a Bíblia fala lá no livro de Tiago que o Senhor não faz exceções, né? Não, em todo lugar, a Bíblia nunca diz, não faz exceção de pessoas em lugar nenhum. Mas o homem faz, né, pastor? Mas o homem. Mas Deus não Aí faz. ele perdoou porque ele sentiu movido de íntima compaixão. Naquela compaixão que mexe profundamente com a parte biológica. Foi aquela compaixão que Jesus sentiu. Ele foi constatado, até laudo de pessoas, médicos franceses, que esclarece porque o motivo Cristo suou sangue, em vez de sangue estourar por dentro, ou explodir por dentro, o sangue explodiu por fora, porque é no caminho da cruz
E a paixão que ele sentiu por meio da igreja é uma paixão que jamais outro sentiu. A paixão foi tanta que as letras minúsculas, angústia, elas começaram a se alterar ao ponto de ele sofrer uma hemorragia externa. Se fosse interna, não cumpriria a profecia, ele não iria antes chegar à crucificação da cruz. Então, você vai meditar quem é Cristo, o amor de Cristo, e assim foi. Aí foi constatado que ele foi morto apaixonado, de tal maneira, diz a palavra lá em João 3, capítulo 19, verso 34, quando os soldados foram dos seus lados, o que saiu lá? Água e sangue, né? Água e sangue. Tem algumas histórias não, mas comprovações importantes, que um corpo é capaz de separar a água do sangue. Quando a pessoa é acometida por uma tipo de tuberculose de primeiro grau, que é fatal, faz isso. Ou então tem envenenamento também de primeiro grau. Mas só que, segundo fizeram o exame de Cristo, fizeram o check-up, ele não se encontrou. Porque pensaram que, quando ele bebeu vinagre, pensaram que eles tinham sido envenenados. Porque o vinagre com mirra e fel é uma das drogas mais violentas da época. Todo ladrão da cruz morria pirado. Porque aquilo mexeu profundamente com o psicológico. Aí Jesus tomou, com alguns Mateus e Lucas diz que ele não tomou, João escreveu que ele tomou. É questão de comunicar de primeira e de segunda, mas de uma maneira ou de outra, se ele tomou o vinagre e não tomou, não fez efeito nenhum. Porque ele é Deus, né? E foi por isso que ele, quando ressuscitou, disse: se beber coisa mortífera, não nos fará dano algum. Por isso que a macumba não pega no cristão, está compreendendo? Que é coisa mortífera. Aí foi constatado sobre aqueles dois significados, mas quando fizeram o exame sobre a função do corpo, da água, separar do sangue, foi constatado que Jesus morreu apaixonado pela igreja. E ele ainda, a paixão pela igreja continua. Então nós temos as informações de uma maneira toda especial. E veio ontem nós provamos que o amor de uma alma custou muito Caro. Por que a alma custou tão caro assim? Que é precioso para o Senhor, né? Quem vai responder mais? É importante. Você já viu pessoas orar assim: Senhor, tá certo, é uma demonstração de humildade, mas tem que ter uma razão na palavra. Sou um pobre miserável, não sou nada, Senhor. Mas a palavra diz que a mercadoria foi em alto. Por quê? Antecipa aí, irmão Laércio. Porque a melhor mercadoria para Deus é a alma. É a alma, exatamente. O mais precioso para Deus é uma alma. Acima da Nova Jerusalém está o valor de uma alma. Olha que ela é totalmente bem ornamentada. Por isso que você vai meditando para não ser surpreendido por que a palavra revela. E também, pastor, lá no livro de Oséias, eu estava meditando, que o Senhor permitiu que Oséias se casasse com uma mulher da prostituição, né? Por quê? Para ele sentir ali na pele o amor que o Senhor tinha pelas almas também. Ali é um casamento simbólico, porque o hipócrita é assim: Israel é transformado em Israel hipócrita. Exatamente. E sabe o que é hipocrisia? O que é mesmo? É aquele que manda alguém
você não chega para lá. Ah, eu lá no sábado você também guarda, mas você falhou. Chega para lá. Então começou aquela religiosidade hipócrita. Aí Deus falou com Oséias, faça aí uma ilustração sobre o casamento. Então o casamento de Oséias foi justamente repreendendo a quem? Repreendendo Israel. Porque quando o povo esteve em cima do profeta, né? Você se prostituiu, adulterou. Ele disse, isso agora o que vocês estão fazendo? Terrível a situação. Não perdeu o trabalhar do Senhor na vida de Oséias, né? Nós devíamos olhar para dentro deles, porque naquela época o ensinamento ele era ilustrado, não era? E por ele ser ilustrado, então os profetas faziam aquelas ilustrações e as pessoas, os que não entendiam, os profetas explicavam. Estando bem conviventes com isso. Então, veja bem, uma alma ela tem este valor. Por isso que Pedro expressa que o valor da nossa fé é mais excelente do que o ouro e a prata que perece. Muito mais. E a pedra, ele diz que a pedra bruta, e Jesus comprou pedras brutas na linguagem curada, e ele beneficiou-nos com o Espírito Santo para que sejamos pedras preciosas. Pedras preciosas para Deus. Então o valor de uma alma é muito grande. Aí pelo amor também, né, pastor? Que o Senhor não tinha apenas alma, né? E Pelo Israel, né? E cada coisa que acontecia com Oséias, ele sentia na pele o que o Senhor sentia no Israel. Israel, exatamente. Uma comparação que o Senhor fez aqui. Isso. Nós tivemos um comentário sobre Deus e a paciência. Não sei se os irmãos conhecem o fundamento sobre resolver o problema de Davi. Como foi resolvido o problema dele com Davi? Deus com Davi, Davi com Deus e Deus com o profeta. Não sei se os irmãos sabem disso. Eles não sabem, não? Na época da lei, Davi estava enquadrado em pena de morte. Só que na época daquela lei, existia um dia no ano que ninguém morreria. Qualquer pecado que a pessoa cometesse, ela era absolvida, a menos que ela não se arrependesse. Agora, um dia único no ano era o dia de Yom Kippur, que significa o dia do perdão para qualquer pessoa. Agora, as irmãs imaginam bem, analisando, Davi pecou ontem, hoje, e o dia de Yom Kippur foi ontem, o dia do perdão. Quanto tempo Davi deveria esperar para que recebesse o comunicado de Deus? A repreensão. Compreenderam, irmãos, como é bom estudar a palavra? Demora não. 364 dias. 364 dias. Um ano praticamente. Teria que esperar. Agora, um homem na situação, por quê? Porque quando Davi pecou, ele silenciou. Por quê? Se ele fosse descoberto, ele ia... Porque todo servo de Deus é sujeito à voz de Deus, mesmo não é. Então, ele silenciou. Eu não estou dizendo que ele ficou 364 dias silenciado, mas demorou. Não tem resultado se ele pecou no meio do ano,
sei que demorou tempo. E tanto Davi quanto Deus silenciaram. O profeta Natan não compreendeu o perigo da precipitação e deu direito como cobertura, direito de pastor ou de profeta como cobertura. Isso é perigoso, mas não é sujeira. Natan era profeta, só que ele não foi a repreender Davi. Silenciou Davi, silenciou Deus e ficou no silêncio o profeta Natan. Quando foi justamente no dia do perdão, dia de Yom Kippur, veio a palavra de Deus a Natan dizendo: vá e repreenda Davi. Interessante, não é? Se ele, como a irmã Fernanda pregou, aquela palavra até hoje está marcada na minha mente. Quem se lembra da pregação da irmã Fernanda? Quem estava aqui? Foi sábado, acho que tem, parece 18 dias, 15 dias. Está lembrado? Sim. Irmãos, essas coisas não podem sair dos nossos corações. Foi o primeiro sempre para poder Foi exatamente. Sobre a numeração do povo, Davi atuou, não foi isso? E a resposta de Deus. Então, uma história tremenda. A misericórdia de Deus é essa. E chegou naquele momento, Natan repreendeu. Em que dia do ano? Dia do perdão. Que era o único dia. Está aqui no capítulo 9 de Epístola aos Hebreus. E também está no capítulo 30 de Êxodo, versículo 10. Entraria na cidade da templo só uma vez no ano. O sumo sacerdote no santíssimo lugar. E Deus, com a sua longanimidade, a sua paciência, levou o processo justamente para aquele dia, porque ele tem poder próprio, vontade própria de Deus. E em todas as leis de Deus existe uma exceção. Coisa linda, está compreendendo? Em todas as leis que Deus manda, existe uma exceção. Ou não existe? Tem exemplo na Bíblia sobre isso. Quem sabe que Paulo foi escolhido por Deus por exceção? Como nós estamos comentando, tem uma matéria para vocês o resumo, mas enquanto isso, vamos ver a palavra no capítulo 15 de 1 Coríntios. Isso, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Como é que é importante nós conhecer as nossas condições, conhecer as reações de Deus para conosco. É muito lindo nessa boa palavra de Deus. Aleluia. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo já diretamente nos versículos 8, 10, 8 e 9. Diz a palavra. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Coríntios, a igreja que estava na Grécia. Capítulo 15, diz aqui a palavra de Deus. Até faz um comentário sobre isso. É Paulo escrevendo, ele estava escrevendo esta epístola. Essa epístola foi Paulo mesmo que ditou, que escreveu assim por diante. Versículo 8, capítulo 7, capítulo 15, versículo 8, diz a palavra de Deus. É 15, 8? 15 de 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos avaliar a palavra dele para nós.
também a mim, como um quê? O que é abortivo? O pé de manga está muito carregado com as manguinhas pequenas. De repente aquelas mangas murcham, caem, não amadurece. Então aquela árvore sofreu um abortivo porque as mangas foram desfeitas fora do tempo. Abortivo é isso, então está no sentido materno. A irmã, no caso, abortou. Então a criança nasceu fora do tempo. Paulo faz essa mesma comparação que Cristo apareceu a ele fora do tempo. Se os irmãos olhar sobre o ministério de Cristo, os Espíritos de Paulo escreveu suas epístolas no ano 58. Como que é o nome da irmã que dá Deus amor aquela que sempre prega e ela? Qual é o nome dela? Isabel Ferreira? Não, a Prega onde? na sede. Ela sempre está, uma vez que eu fui pregar no lugar delas em Campinas. Lorena? A Lorena foi abortada e a mãe dela colocou no carro uma caixinha de sapato. Só que aí ela já pôs o testemunho dela. E a mãe dela via ela tudo na caixinha. Aí foi nascendo o pelo e ela foi abortada. E ela é muito lindo desse Forte, né? Pois é. Abortivo. Forte assim. Então, Eu vou colocar no sapato. vai ter esse comentário, irmãos e irmãs, para que nós compreendemos quem é Deus, na existência visual, esses materiais da igreja, fora da igreja, supermercados, é a visão de Deus no sentido literário. Só que aqui já entra uma visão de Deus no sentido espiritual, é o conhecimento mais aprofundado sobre quem? Sobre Deus. Justamente. Tem pessoas que elas pessoas dizem, olha, Deus está te dando a última chance. Ela tem certeza? Ela tem certeza? Se afirmar para ela 3 vezes, olhando dentro dos olhos da pessoa, é uma aventura. Coisa séria. Assumir essa responsabilidade, assumir juízo no lugar de Cristo. Fazer obra do anticristo. Coisa séria. Séria, porque. Não, nós já tivemos um comentário que é constatado pela medicina. Quando uma pessoa morre, ela tem 30 minutos de consciência. Quem vai saber se ela foi salva ou condenada? Está vendo que é uma aventura? São os mal-aventureiros, os maus aventureiros, a Bíblia diz que são loucos. Ficam de fora. É um mundo invisível. Agora, olhando aqui a paciência de Deus, aqui está mais de 20 anos depois que Jesus separou os apóstolos. Mais do que isso até. E ele, com a paciência, ele é aquela exceção de salvação. É igual hoje. Nos dias que estamos vivendo, os 2000 anos referente à graça, já se passaram muito tempo. Muito tempo. Só que a integridade da graça passou, mas a exceção continua. Eu não sei até quando Deus ele não é revelado a nós, até quando Ele vai salvar as pessoas por exceção. Exceção é uma coisa que Ele implanta 2000. Porque de cada 2000 anos sucede algo na terra. Sabe disso ou não? Não? Quando o mundo completou 2000
O que aconteceu na terra? Juízo de Deus. Depois do dilúvio, 2000 anos se passaram, que é o que veio para a terra novamente? Não, o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo. Cristo nasceu na era 4004, depois do pecado de Adão, dividido as épocas em duas, no meio. Agora, na época que Jesus nasceu no calendário hebraico, 2000 anos já se passou, ó, passaram. Ficou para trás, mas a salvação tem continuando. Se nós olharmos na linguagem, a mesma linguagem que Jesus usou nos 10.000 talentos, a mesma linguagem que ele usou nos 2 denários, no sentido calendário, repete 2000 anos da graça. Mas esse é lá em Lucas 10, né? 34, 55 em diante, Deus só saindo, ele tomou 2 denários. Um dia de Deus é quantos anos? 2 dias de Deus são quantos anos? E ali Jesus entregou 2 denários referente a 2000 anos de Deus. Esses 2000 anos. Agora ele vai se passar os 2000 anos, mas a exceção da graça está em Paulo. Isso é muito lindo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado a não pronunciar juízo apressado. Coisas que Deus não está falando, né? Exatamente. Deus está te dando hoje a última, já falei isso. A última chance. Se fazer uma pergunta para a pessoa, como eu já disse, olhando dentro do olho da pessoa, com firmeza 3 vezes e gagueja. Ele ou ela gagueja. Ela sabe que ela está fazendo uma aventura apenas para se aparecer. O mundo invisível, nem os anjos vão. Entendeu? Somente a pessoa, somente Deus e a pessoa entrará para o processo do mundo visível. Jesus fala disso com muita propriedade, Mateus 7,7. Não julgueis. Isso é julgamento. É ponto final de uma vida. Só você vai ser salvo hoje ele está condenado. Isso é julgamento. Está pondo final na vida da pessoa. Está pondo final na vida da pessoa. E Jesus disse: não coloque o final. Porque quem coloca é o Senhor. Porque se você colocar o final na vida de uma pessoa, Deus coloca o mesmo final na sua vida. Vai para o juízo. Com a mentira que medites, Será mesmo? na sequência fala isso. Os irmãos compreenderam como é importante o nosso comentário bíblico. Ele cresce muito em nossas vidas, que é o tipo de falso profeta mais perigoso, é o que vive dentro da igreja, junto com os irmãos, porque o trigo, ele não vai se separar do joio agora, vai? Vai ser? Não. Só os anjos que vêm e fazem a separação. Então, a pessoa queira ser juízo, ela se implica ela e também mexe com o psicológico da outra pessoa. É uma realidade na palavra de Deus. A pessoa já está ali precisando ouvir uma palavra, ainda ouve uma palavra dessa e acabou de matar. Ele já fica. Acabou de matar. Não, história. Na realidade disso. Então vamos estudar a palavra para meditar, porque estudar é meditar. E para que serve a meditação? Para que não sejamos surpreendidos.
confuso. Eu já ouvi quantas vezes a pessoa está tão ligado, e como vai pregar hoje? Ah, me surpreendeu. É um susto. Então a gente medita para que esse tipo de susto desapareça. Quando a trombeta tocava, você dirá assim: já estava esperando. Ei, maravilha! Eu sabia! Ele é muito forte. Vamos fazer aqui o resumo da nossa matéria aqui. Depois vamos trazer outro livro, não pus ainda, sobre o pecado no mundo. Já sabemos como entrou, mas ele trouxe as consequências do pecado. Por que o pecado trouxe consequências? Porque o pecado foi consumado e continuou sendo consumado. Por isso, por exemplo, o pecado como ele inaugurou, porque ele foi. O que é pecado consumado? Pratica e ainda continua na mesma missão. Da mesma técnica. Isso. Por que Jesus lá na cruz ele disse assim: está tudo consumado? A salvação foi consumada em Cristo? Foi ou não? Foi! Por quê? Porque ele salvou e continua salvando. Então a salvação está na posição consumada. Salvou e continua salvando. Isso é essa palavra consumada. Agora outra partida veio o pecado também em assunto consumado. O homem pecou e continua pecando, apesar que Deus está atrás do homem buscando a pessoa para voltar, né? Mas ele, como nós sabemos, Deus não dá o direito do homem de falar: você. Deus só fala para o homem assim: ó, não desobedeça, não desobedeça, não desobedeça. Deus nunca diz à pessoa: vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Não. A pessoa está caminhando para lá, desobedecendo, e Deus está dizendo o quê? Não temas, não desobedeça, não temas, não temas. Está na Bíblia, alguns comentaristas mostram que a palavra na Bíblia, não temas, se encontra 366 vezes em toda a Bíblia. Um dia tem quantos anos? Um ano tem quantos dias? E quando é bissexto? Então, todo dia Deus está falando com o homem: não vai para as trevas. Todo dia Deus está dizendo ao homem: não temas. É uma expressão para cada dia do ano. Está sempre ouvindo o homem falar. Porém, ele, então o pecado foi, como nós sabemos, houve pecado, tentação, culpa, juízo e a redenção. Olhe, tentação, culpa, juízo. E o que mais? Analise bem. Para que serve a redenção, irmãos? Redenção é resgate, é socorro. Redenção é aquilo que a pessoa caiu num processo, estava quase morto, mas depois o acidente foi fatal, morreu. Aí aparece quem? O resgate, no sentido humano e no sentido divino. O resgate é quem? Quem nos resgatou? Então entrou e veio o pecado, a tentação, a culpa, o juízo, e depois veio o resgate. Ele nos resgatou. Veio a redenção, ele nos redimiu. Redimiu
com um único meio, por um único sacrifício, não foi isso? Qual o primeiro único sacrifício que Jesus fez por nós? Morte na cruz. Morte. Só que a redenção começou no livro de Gênesis, ou não? Sim. Começou no livro de Gênesis. Então Adão foi salvo? Foi. Segundo a Bíblia, não é? Não por mim, por nós. Mas segundo a Bíblia, ele recebeu salvação mediante a operação resgate por Deus em Cristo sobre aqueles animais, já tivemos esse comentário, que foram degolados lá no Jardim do Éden, e fez sacrifício por Adão e Eva. Aqueles animais simbolizavam quem? Simbolizava Cristo, porque não existe nada primeiro a não ser Cristo Deus. Nada primeiro, não existe nada primeiro a não ser Deus em Cristo, Cristo em Deus. Então, Cristo, mesmo no sentido simbólico, ele morreu primeiro. Cristo. Porque Cristo é o Filho primeiro. O Filho, em que sentido? Adoção? Geração? Não. A filiação. Você chega para uma pessoa de seita, chega para as testemunhas de Jeová, então usa a defesa da sua fé. Ela vai te mostrar que Jesus é filho por criação. Até tem escrito na Bíblia, mas é erro de português. Agora Jesus é filho de Deus por afiliação. No princípio era o e o verbo estava no princípio com a filiação. Nem adoção e nem geração. A filiação. Exatamente. Quem tem uma diferença precisa permanecer em Cristo. Claramente. Agora nós somos filhos de Deus por qual motivo? Por geração ou por adoção? Adoção. Ele nos criou e nos adotou. Os anjos também são filhos de Deus por adoção. Agora Cristo não. Cristo é filho por a e é por isso que Deus no Pai disse que os anjos adoram a Cristo. As pessoas que negam a existência cristológica na vida, eles dizem que os anjos não adoram a Cristo porque Cristo não é Deus. Eles dizem assim. Agora, a firmeza da nossa testemunha como salvo pelo Espírito de Deus. Cristo é Deus? Não. Ele só trouxe a filiação na revelação da palavra, porque ele é o único filho afiliado e o Pai entregou tudo nas mãos dele e te tornou igual ao Pai. Por isso que em João 10:30 diz que ele e o Pai somos um. Ele dizendo, eu e o Pai somos um. E as testemunhas que Deus fez pelo Espírito de Deus, o testemunho, é esse. Quem é Jesus? E um princípio revelado a nós. Aonde está o princípio? Não está lá em Gênesis? Não está na criação do pecado? A redenção não está lá? Gênesis é princípio. Lá houve o princípio da rebelião. Houve também o princípio da morte. E também houve o princípio da redenção, do resgate que ele trouxe a pessoa. Tudo está no livro de Gênesis. Exatamente. Por isso que Jesus disse que, quando Filipe perguntou para ele, nós temos o Pai, qual foi a resposta dele?
não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai, que é Jesus. E nesse comentário, não sei se os irmãos estão acompanhando, que é uma coisa necessária, porque Paulo escreveu muito sobre essas coisas, e advertiu nós muito sobre as coisas, sobre a nossa conversão em Cristo. E a admiração dos judeus por até mesmo confusão. A maneira que os judeus que vão ser salvos, eles visam Jesus hoje. Sabe como é que eles visam hoje Jesus? Não. Eles ensinam a lei, ensinam o Torá, detalhadamente, com propriedade, só que, referente ao Cristo de hoje, ele é um Cristo romano, quer dizer, é um Cristo idólatra. É um Cristo que vive transgrediu a lei. Então, para ele, esse Cristo que nós seguimos, é o falso Cristo. Agora os irmãos imaginam bem, desde a outra redenção, toda a salvação, nós chegamos a uma conclusão, você fala sobre Cristo como se estivesse vendo ele pessoalmente, devido à posição da fé salvífica. Agora, vemos que a promessa ela começou lá, veio para cá, no estrangeiro, e vai para lá novamente. Mas só que cada judeu precisa aceitar Cristo da mesma maneira que nós aceitamos. Isso para eles hoje, para muitos, é difícil. Eles aceitam Cristo. Eu já li os judeus pregar, Deus pregando a graça, só que não é igual a gente prega. Eles pregam a graça com os paralelos de cerimoniais juntos. Abstinência de comidas e também guarda de os dias festivos. Mas não esquecendo eles que a redenção e a promessa surgiu lá dentro do jardim de graça. Deus não cobrou nada para redimir Adão. Simplesmente ele redimiu com a sua graça, trazendo esta segurança para nós, para Cristo, Senhor da glória. Quando todas as nossas falhas, o Senhor deu mais uma oportunidade para nós. Mas Davi, depois, quando Deus chegou lá no Éden, chegou pode falar, porque ele não chega, ele é em todo lugar ao mesmo tempo. É quando ele se posiciona como se fosse homem. Que ele foi falar com Adão, Adão estava morto no pecado. Estava completamente, porque o pecado tinha encerrado Adão sobre a condenação. Aí, daquela, Adão estava, no modo de expressão, na estaca zero. Pecado puro. E daquele nada de Adão, aí foi onde Deus entrou com providência e salvou Adão. Porque Deus tinha encerrado Adão debaixo do pecado. Já leu isso? Lê para nós aí, por favor, no capítulo 11, lá para senhora. Então, irmão, leu, Laércio, irmão, é Romanos 11:32. Aí, irmão, muito lindo. Por isso que é bom nós ter aquela segurança de salvação em Cristo. Romanos 11, verso 32.
E referente a isso, debaixo daquela desobediência, aí veio Jesus através de seu sangue, e nos ergueu, demonstrando seu amor, a sua misericórdia, todos. Por isso que é interessante isso, né? Agora nós estamos caminhando para uma época que chegará um tempo que Deus já está em função, já está em determinação, mas não está em função, não está funcionando. E Deus vai colocar os judeus debaixo da condenação. E mediante aquele jejum zero, dali vem então Jesus trazendo para os judeus salvação igual trouxe a nós. Aleluia! Aleluia mesmo! Está compreendendo? Mas isso está para nós hoje, para eles, para a visão humana é impossível. Só conhece que é assim pela visão espiritual dos judeus. Porque eles estão tão confiados na crença em Deus, com tanto reverência e respeito, que eles têm até o dia direto para falar o dia de Deus, todos eles. Só que referente a esse tipo de salvação, como Deus programou, está programado, eles não veem. E porque eles não veem, ainda continuam com o véu da lei no coração. E quando é que os judeus vão ver isso? Interessante que hoje nós estamos pregando para eles, ou só a respeito deles. Os judeus só vão observar isto quando Jesus, o próprio Jesus, vir para pregar para eles. Ele deveria ser nós que prega para eles, mas ele não aceita. Estamos já praticamente encerrando aqui a convenção dos judeus. E a nossa está presente. A dos judeus está garantida, mas no futuro ainda. Aqui no capítulo 12 de Zacarias, vamos ver o que diz a palavra dele, do Senhor nosso Deus. Zacarias 12, verso 10, já é o assunto. Zacarias está logo atrás de São Mateus e Malaquias. Voltando Mateus, vem enquanto a Zacarias. Capítulo 12. 12, verso 10. 12, 10, 11 e 12. Já no nosso lugar, nós vamos ter a palavra de Deus. Encontrou? Leia, não, Fernando? 12, 10. Este do livro do profeta Zacarias. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, olhando para mim, a quem descansaram, e chorarão por ele. Como quem chora pelo filho único, chorarão amargamente por ele. Como se chora amargamente pelo primogênito. Olha bem, esse derramamento já chegou para nós. E os nossos corações são quebrantados. Mas para Israel ainda não chegou. Só existe um meio que a pessoa converta a Cristo. É pelo derramamento do Espírito Santo. É através da chegada do Espírito Santo. E olharão para mim. E aí, olha, Deus versículo 11. 11. No primeiro capítulo, verso 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém,
graça. Sobre aonde? Sobre os aléns, sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Quem olha na Bíblia sabe que Israel é 2 reinos, né? Hoje nessa guerra que está acontecendo, o que eles mais estão atacando é o reino do norte, é Samaria. Porque é o reino de Israel, que é da capital de Israel. Agora o reino da capital de Judá é Jerusalém. Então os 2 reinos foram separados desde a época em que Salomão morreu. Tem Reis, 1 Reis, capítulo 11, diante do 13. Então ficou os 2 reinos. Então Deus trabalhando com a sua palavra, com o seu rebanho e um só pastor, hoje tem quantos grupos? 3. Sabe o que é 3? Gentios convertidos, estrangeiros convertidos somos nós, pela misericórdia dele. Os judeus da promessa, que são o reino de Judá, e os judeus da promessa, que são o reino de Israel, o reino do norte. Então Deus vai nesse resumo, Deus vai no momento certo, o mesmo Espírito Santo que veio sobre nós, sendo nós ainda pecadores. Os que estão na lei também, segundo eles, são pecadores. Aí Deus derramará o Espírito Santo sobre o reino do sul, Israel, Judá, o reino do norte, Israel, a capital de Samaria, e depois disso aí haverá um só rebanho e um só pastor. Mas o irmão Laércio, irmãos compreenderam que Deus está trabalhando e não parou de trabalhar, e o trabalho da revelação ele está sempre em pauta e nos alertando muito sobre esse assunto, a consideração do Senhor agora. E quando isso suceder, que segundo a Bíblia, é quando Israel estiver cercado pelo anticristo, pior do que agora, que não terá saída. Quando Israel encontrar sem saída, qual é a atitude de Israel? Até hoje eles estão se apoderando das armas atômicas, assim por diante, os drones, assim por diante, estão se indo. Mas quando chegar um tempo de todas as nações forem eliminar Israel, que ele não é as armas de Israel, não funcionará, aí é onde Israel clamará por Deus. O que vai acontecer? Deus é que vai igreja. Deus descerá com a igreja que o arrebatou já 7 anos depois, pisará os pés no monte de Sião, o anticristo será totalmente eliminado e as nações serão também ou renderão a Cristo ou serão eliminadas. Aí entra Jesus como o legislador, defensor de Israel. Aí naquele momento, se os irmãos olhar bem a profecia de Zacarias, que é que Zacarias profetizou? Que naquele dia os pés de Cristo estariam sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14, 4 e 5. E o que aconteceria com o monte das oliveiras? Hoje, na geografia, já mostra que o Monte das Oliveiras já tem uma abertura da passagem de um lado ao outro. Então, até a terra está pregando que Jesus está às portas. Glória a Deus! Até a parte geográfica, mas o ponto central da volta de Cristo tem que estar dentro dos nossos corações. Por isso que olhem, vamos ter muito cuidado. Não fala mal do irmão. Isso aí é pecado de loucura. Porque é uma ofensa na graça, que o Espírito de Deus está na pessoa, e a pessoa fala mal de um irmão.
essa pessoa está sendo mais incriminada do que no tempo da lei. Então vamos ter muito cuidado com a disciplina cristã em nossas vidas. Tome muito cuidado para estar compreendendo. Se você não pode ajudar, fique quieto, então ore por ele. Mas falar mal do irmão, criticar o irmão, estou falando irmão mesmo, nem de ninguém, falar mal do irmão, ou a pessoa se retrocede com humildade para recuperar, ou então ela continua cometendo pecado de loucura, quando até a terra está dizendo, ele está chegando para os limpos de coração. Tem essa palavra? Está no livro de Salmos também, né, pastor? Está no livro de Salmos 107. Isto. Aquele que fala mal do seu irmão, Salmo. verdadeiramente morrerás. Justamente. Aquele que difama os seus irmãos às escondidas, Verdadeiramente. diante de Deus, não está firme. Salmo 15 fala disso, difamação, né? Está no livro de Salmos. Primeiro que o irmão erre, vamos ajudar em oração e não em difamação. É uma realidade. Quem trouxe a sua pedra, presente a nós aqui, presente com amor, com alegria, quem pode ajudar, ajude. E é bom nosso comentário, é uma pena que todos bem, não é? É muito bom. Mas na hora de falar, é os primeiros a querer falar. Não é julgando, não. Numa hora de ajudar o irmão, levantar, ou apoiar, é o primeiro a criticar. Isso aí não é julgamento, é o que a gente sabe que existe. Chegou a hora de falar, vai para esporte. Não vejo escutar que é pecado se a pessoa está arrependida, é qualquer coisa. Senhor Deus, receba ofertas desse preparado de Deus na vida dos teus servos e das tuas servas, na virtude da tua palavra santa e poderosa, o Deus de amor e de bondade, na virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho, que permanece para sempre. Amém. E graças a Deus, quem quiser levar aquela primeira e pode passar. Pegue pela fé, o Senhor da glória, o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre, e já a palavra é que diz, já a palavra, o irmão Carlos, Amém. Vamos, graças a Deus. Eu cumprimento a igreja, irmão, nosso Senhor Jesus, a igreja, nosso Deus. Graças a Deus. Quem foi nossa vitória aqui nessa noite, diz amém. Louvado seja. Em amanhã, terça-feira, Deus permitir o nosso glória que está aqui, dando a palavra hoje. Amém. E quarta-feira nós estamos Sandra lá, né? São Mateus está aqui também ajudando. Quarta-feira, tudo com a Fundação Ribeiro. Não esqueça, quinta-feira, nosso culto doutrinário, principalmente os irmãos, louvado de Deus, amém. Ajudando a obra, os irmãos, louvado de Deus, amém, que pregam. Está aqui na doutrina e na oração de sexta-feira. Quem entendeu diz amém. Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E sábado, louvado seja Deus, nós estamos ofertando lá no Sapopema, né? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, né? E domingo, a irmã já falou ontem, louvado seja Deus, né? E eu acabei esquecendo, mas louvado seja Deus. É mais uma bênção, eu acho que é lá de Santa Maria, se não me engano. Vai estar aqui trazendo a palavra. Quem crê que Deus está aqui todas as noites, diz amém. Amém, louvado seja Deus, amém. Amanhã nós estamos rosando aqui. Amanhã é quarta-feira nós estamos rosando. Amém, louvado seja Deus aqui. Na consagração pela manhã. E sexta-feira nós estamos juntos, louvado seja Deus, né? E não se esqueça, louvado seja Deus, que domingo, louvado seja Deus, e utilização, amém? Nós vamos chegar aqui, eu vou estar aqui 8 horas, os irmãos vão chegar para quem está orando, está se preparando para sair. Quem entendeu diz amém. Amém? Louvado seja Deus. Vai ter o batismo, mas já conversei com a irmã Beth, não tem necessidade de eu ir. Louvado seja Deus, né? Ela perto de São Mateus, vai ter o ônibus lá de graça lá em São Mateus. Louvado seja Deus, aí vai ter o ônibus também caravana também de batismo ali no Sapopema. Só que o Sapopema é uma rua, tem que pagar R$37. Louvado seja Deus, né? E as caravanas e a
a caravana, né, que vai levar os outros batidos tem direito de levar 3 acompanhantes. Olha, tá bem, né? Que bênção. Mas, conforme for você batizasse cada irmão do campo que fosse batizar levar 3, isso vai dar não, né? Louvado seja, né? Porque já vai os irmãos, vai os obreiros, conforme for os dirigentes, né? Conforme for. E ainda levar 3 acompanhantes, né? A não ser que tenha uns 3 ônibus, mas sei lá. E eles alugaram estacionamento ali, eles pagaram 8.500 de estacionamento lá atrás. Agora, para poder o povo, quando chega lá, quando tem reunião tudo, para não derrubar o carro, vai lá. Mas ninguém coloca lá, vai ser lotado de carro lá na frente. Será que não vai querer levar o carro que tá lá? Louvado seja Deus, né? Amém? Que Deus abençoe de cada irmão, receber o sábado do Senhor. Não se esqueça, nosso é Deus, o primeiro domingo da nossa Santa Ceia. Amém? Receber o sábado do Senhor e as palmas dos autoridades. Agradecido a Deus, apresentando as nações, apresentando Israel, não é isso? Nós temos esse compromisso de que Deus abre nossas mentes para a sua palavra. Ele nos ensinou para que sejamos mais abençoados na família e conosco também. Devemos sempre orar em favor de quem? A nação de Israel. Porque a nação de Israel é a propriedade de Deus. Quando eles se converterem, então se juntarão tudo dentro da Jerusalém Celestial, que é a propriedade que Deus deu a Israel e nos colocou lá